Bom, governança de dados. Como que a gente tem que, como que a gente vai fazer tudo, saber separar tudo isso? A gente vai ter que fazer a governança de dados, que é o exercício de tomar o cuidado, né, a decisão e a tomada de decisão com autoridade e para questões relacionadas ao dado. Então, você vai fazer todo aquele processo, utilizar lá os Vs do Big Data, e vai, depois que você tiver, para você tomar a sua decisão, você vai fazer a governança desses dados. Porque, né, tem um exemplo aqui, saiu essa pesquisa agora, acho que foi, não faz muito tempo, acho que foi no final de julho, que os dados nunca dormem. A Domo, ela é uma empresa que faz levantamentos de dados, assim, existem gráficos de tudo quanto é tipo, é muito legal, você entra lá no site, você consegue ver. Eles fazem essa pesquisa há 8 anos, todos os anos sai um infográfico com isso. Eu não consegui deixar maior, tá um pouquinho pequeno, nem eu consigo enxergar muito bem. Mas, assim, esses são uma visão aí das redes sociais de 2019. A gente tinha aí, isso é o que acontece na internet por minuto, no mundo, assim, no mundo, a cada 60 segundos o que acontece na internet. Então, se a gente for ver aqui, vamos pegar aqui Google, Facebook, Netflix, Instagram, YouTube também. Nós temos aí 4 milhões de downloads no YouTube, de vídeos rodando no YouTube, Instagram, sei lá, cerca de 300 mil publicações de fotos, ou então de cliques, né, nos stories, de 4 milhões de pesquisas por minuto no Google. Então, assim, são números assim, que a gente, inimagináveis, né, inalcançáveis. Mas isso foi em 2019. Em 2020, com a pandemia, esses números eles cresceram assim de uma forma absurda, né? E aí e outra coisa também muito interessante, o crescimento assim em questões de empresas que talvez não apareceriam nesse ranking de 2020 se não tivesse acontecido a pandemia. Por exemplo, o Zoom e o TikTok talvez não teria aparecido, porque não teria alcançado um número considerável, né, de usuários ou de utilização. Né? A gente tem o Zoom, por exemplo, a plataforma cresceu assim, surgiu, ela já existia, mas ela não tinha um número considerável e está aí explodindo como uma das plataformas de transmissão, uma das mais utilizadas. O TikTok também, um crescimento exponencial, aí cresceu em cerca de meses, aí sei quantos milhões de downloads, só em cerca de 4, 5 meses. Isso é em 1 minuto. Então, assim, lá no estudo, depois eu posso deixar o site, acho que alguém colocou o site aqui, você consegue ler que, tipo assim, já pode, ele fala que não dá para você contabilizar isso em dias, assim, se 1 minuto é isso, seria meio que seriam números inalcançáveis se a gente fosse contabilizar isso em mais de cerca de dias ou por ano, por exemplo. Então, pessoal, eu acho que é isso, é o que eu tinha para dizer. Eu acho que nós, como profissionais da informação, como o professor disse ontem, é um espaço que a gente precisa ocupar. A parte do meu curso, ele é voltado para a área de comunicação, ele não é um curso voltado para a parte de análise de dados, que utiliza muito como ciência de dados, né, que é um pouco mais voltado em matemática, estatística e aquelas partes mais difíceis. Então, assim, ele entra um pouco com comunicação, um pouco com marketing, e eu consigo associar bem com a nossa expertise já de conseguir fazer análise de estudo, por exemplo, estudo de usuário, disseminação da informação. A gente consegue fazer link com várias coisas, até com coisas que eu nem sabia mesmo, assim, que eu poderia atuar, ou que eu poderia ter uma competência, a gente consegue, sim. E é uma parte muito interessante e muito promissora. Não existe muito campo agora, mas
assim, muitas vagas, não vai ter bibliotecário de dados, como o professor disse ontem, mas é um lugar que a gente pode ocupar e que a gente tem que se impor, que a gente tem a competência para atuar, e é uma luta, né? A gente vai ter que mostrar que a gente sabe, que a gente consegue, e a gente precisa cada vez mais ocupar esses lugares, porque senão esses lugares serão ocupados e ficaria mais difícil para nós. Então, eu acho que é isso, eu fico aberta a perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, eu posso indicar também, uma indicação muito interessante de um livro bem legal sobre sobre ética e dados, chama-se Entre Dados e Robôs, eu coloquei ele aqui, é do Eduardo Magrani, ele é um professor, ele é um pós-doc, ele está fazendo um trabalho excelente na Alemanha, eu tive o prazer de conhecer o Eduardo, ele é super legal, e ele fala sobre direito e tecnologia, e esse é o último livro que ele lançou, ano passado. É muito bom esse livro, está disponível na internet para baixar, ele tem uma trilogia muito legal. Depois a Rafaela me manda, eu posso mandar por e-mail todos esses links, porque eu não consegui separar, mas para eu não esquecer, depois me manda, me cobra que eu coloco. Ele tem uma trilogia Entre Dados e Robôs, tem uma Democracia em Rede, e tem um outro que chama, não vou me lembrar agora, mas eu posso mandar o link depois. Esse tem A Quarta Revolução Industrial, que eu citei também, e para quem tem interesse em privacidade, também tem esse do Snowden, que é o Eterna Vigilância, que conta a história do escândalo do que o Edward Snowden disse. Então, eu fico aberta, se alguém precisar quem quiser fazer perguntas. Muito obrigado, Nathalie. Agradeço, muito obrigada. A gente agradece a presença, né? O assunto que você apresentou é algo bem atual, né? Está em alta, principalmente em 2020, que o número de tempo online aumentou, o isolamento social. Então, é sempre bom ter alguém da área com experiência para passar um pouquinho de conhecimento prático, né? Bom, são 20 e 26, né? A gente tem aí uma meia horinha. Queria aproveitar esse espaço aí para tirar a dúvida do pessoal e alguns comentários, tudo bem? Claro. Tenho algumas perguntas aqui que foram feitas. A primeira pergunta aqui que eu quero fazer é do Alexander, que é sobre o Big Data, né? E sobre o Big Data e o bibliotecário. A pergunta é o seguinte, Nathalie, enquanto profissional da informação, numa unidade de informação, como eu poderia utilizar da proposta do Big Data a meu favor nesse cenário, evidenciando meus clientes, pensando em unidades clássicas, como museu, arquivo, biblioteca? Aí, aproveitando que, como você é bibliotecário, podia dar alguns exemplos que você se aproveitou, né? Utilizou do Big Data para desenvolver alguma atividade na sua atuação, se for possível dar algum exemplo. É a pergunta do Alexander. Bom, eu vou ser bem sincera, eu não consegui ainda fazer esse tipo de processo dentro de uma unidade de informação, mas eu consigo associar alguns aspectos, né? Utilizando os princípios do Big Data, por exemplo, os 5 Vs, que é o volume, valor, vulnerabilidade, velocidade, veracidade. É muito difícil, como eu disse, né? A gente não consegue trabalhar com Big Data quando a gente tem um volume pequeno de dados. Eu preciso de muitos dados para trabalhar. Mas a gente consegue aplicar alguns princípios, né? É interessante porque alguns deles, por exemplo, da disseminação de informação, eu tenho um banco de dados, uma biblioteca com X registros. Como que eu vou conseguir fazer a governança desses registros, né? Ele vai estar numa planilha Excel, ele está no meu software, e a gente vai trabalhar mais para o bibliotecário, né? Que chama o bibliotecário de dados, seria uma nomenclatura bem legal. Trabalhar com, não propriamente dentro de uma unidade de informação, né? Museu, outros tipos de unidades de informação, dentro de uma empresa também,
gerenciando dados, ou auxiliando, né, o cientista de dados, que vai fazer aquela parte mais burocrática, que, vamos dizer, de estatística, daquela análise de quantificação, né, quantificação, números, e a gente trabalhar mais com a nossa, trazer a nossa expertise para o mundo, do mundo dos dados, né, a gente sabe identificar, como que a gente sabe, aquela nossa, tipo, dado, informação, conhecimento, né? A gente transformar aquele dado, informação em conhecimento. Aquele processo que a gente já sabe fazer e que a gente já tem uma habilidade. Então, é uma área que é muito fechada, mas eu acho que a gente pode ir comendo pelas beiradas. Vamos comendo pelas beiradas aí, vamos entrando devagar, vamos se especializar, vamos entendendo muito, um pouquinho de cada coisa, porque a gente precisa ter conhecimento um pouquinho de cada coisa, né? Nós somos profissionais polivalentes. Então, acho que a gente pode ir indo devagar, vai indo devagar, um pouquinho, a gente precisa ter um pouquinho de direito, a gente precisa ter um pouquinho de conhecimento em todas as áreas, para a gente poder ter a nossa autoridade, né? Não, poxa, eu preciso, você está numa empresa, por exemplo, uma unidade de informação, ela vai por exemplo, sei lá, vamos pegar uma universidade que tem uma quantidade maior de alunos, e a gente está você está dentro de uma universidade, e eu preciso a universidade precisa, um software precisa desenvolver tal processo. Não, mas por que eu vou contratar um profissional de TI para fazer esse processo, sendo que eu que eu consigo visualizar todos esses dados e separar e mostrar ele para qual fim qual que é o resultado que eu quero atingir com isso. Então, eu acho que é importante a gente ir comendo pelas beiradas. Vamos devagar, vamos se especializando e vamos conseguir conquistando o nosso espaço. A gente tem que ganhar autoridade, dizer, não é só um cientista de dados que pode trabalhar, o bibliotecário já trabalha com informação, com conhecimento, por que ele não pode trabalhar com dados? Acho que é isso. Não sei se eu respondi. Obrigado. Também tem alguns comentários aqui, mais indicações, né? O Veidson, ele achou o assunto de neofeudalismo interessante e pediu para você indicar alguns textos sobre o assunto, né? Se puder. A relação das pessoas com o mundo digital, nós como escravos digitais voluntários. E a Maria Cláudia gostaria também de saber de algumas indicações sobre ética digital, ética de dados, algumas leituras ou algum filme que você tem para indicar. Tá, Ética de Dados é esse livro que eu indiquei agora do Entre Dados e Robôs. Ele fala muito, é um livro que fala muito sobre filosofia, sobre ética, tem um capítulo inteiro só sobre ética, e é muito interessante. Eu vou deixar depois, eu acho que eu posso mandar para vocês por e-mail, assim, todos os links, e depois disponibiliza em algum outro lugar, que agora eu não tenho como, eu não vou me lembrar, mas eu tenho essas coisas todas salvas. E o Dilema das Redes, né, o novo documentário da Netflix, eu ainda não assisti ele inteiro, eu assisti partes, acompanhei algumas coisas, li sobre ele algumas coisas, mas eu ainda não peguei, assim, para fazer uma análise. Eu li um pouco, mas eu assisti partes dele, comecei a assistir, depois parei, depois assisti de novo, achei um pouco cansativo, mas assim, é totalmente real, é totalmente o que a gente vive, é totalmente o que a gente está fazendo, o que a gente está consumindo, o que a gente está vivendo. E aí entra numa outra seara que eu nem cheguei a comentar, que chega a alterar um pouco o que eu disse, um pouco do que a gente faz, mas o nosso comportamento é muito afetado, né? A nossa vida, o nosso emocional, o nosso psicológico está sendo muito afetado. E isso é importante, eu acho que a gente tem que parar um pouquinho e começar a perceber um pouco mais sobre isso. Sobre ética, esse livro, sobre o neofeudalismo, é um artigo que eu li, saiu ano passado, é numa revista internacional, eu não vou me lembrar, mas eu tenho ele, salvo o link também, me lembre que eu posso mandar o link. A gente coloca no site do evento, quem quiser acessar depois.
Isso. Só me anotem aí, depois me mandem tudo, porque aí eu vou linkando e vou enviando para vocês, para todo mundo ter acesso. Que é bem interessante, assim, são coisas que eu mesmo não conhecia. Quando eu li, eu falei, nossa, neofeudalismo, feudalismo digital. Assim, é um assunto muito interessante, dá até para fazer uma pesquisa, hein? Para quem está estudando, olha, dá um ótimo assunto para um TCC. Já daquelas, né? Tudo, tipo, todo assunto é legal para escrever. Que mais? Qual era a outra pergunta? Não sei se eu Ó, responder. agora o Emerson, a pergunta é a seguinte: Nathalie, o que você acha de bibliotecários que estão se aventurando em novos cargos, por exemplo, cientistas de dados? Eu acho ótimo. Eu acho incrível, porque quem trabalha com tecnologia, quem é da TI, da segurança de informação, quem é de sistemas, eles têm uma visão muito prática. E é aquilo, nós temos um conhecimento organizado. Né? Nós trabalhamos com o nosso conhecimento a nossa expertise a gente faz o que? A gente organiza a informação, a gente sabe para onde a gente vai direcionar a informação. E o cientista de dados, ele vai trabalhar mais com aquela parte prática, né? Ele vai muito mais objetiva. Eu vou visualizar esses dados aqui, eu vou jogar esse dado ali. E é pronto. Um bibliotecário atuando com o cientista de dados, como eu já disse, é assim, só tem a agregar. Só tem a agregar e os dois juntos, assim, é sucesso. Para mim, é sucesso. Ok. O Richard Natan, ele se inscreveu para fazer uma pergunta. Pode falar, Richard. Obrigado, André. Nathalie, meus parabéns, foi incrível a apresentação. Voltando sobre a ciência de dados, você vê alguma formação comum? Porque eu imagino assim, eu gosto dessa área, porém, entender só teoria ou só prática, eu acho que não se deve. As duas devem andar juntas. Então, hoje, existe uma formação ou uma grade que você siga na parte prática, linguagem de programação específica, matemática, fórmulas específicas? Eu cheguei a ver que parece que a USP, o campus de São Carlos, abriu um curso de cientista de dados, graduação. Porque a maioria que a gente encontra muito são pós-graduação, né? Existem poucos, mas eu acredito que é uma coisa. Está crescendo muito. O cientista de dados está ganhando, assim, são salários grandes, mas, assim, precisam de ter muita experiência. A maioria das pessoas que estão nessa área de ciências de dados já são pessoas que vêm da tecnologia, né, que já vêm do TI, que já vêm da segurança da informação. Então, para quem vai começar, assim, é um impacto, precisa ter um conhecimento prévio, né? Para o cientista, ele precisa ter um conhecimento prévio de linguagem de programação, de principalmente língua estrangeira, que é o inglês. E assim, existem alguns cursos, tem ai, me fugiu o nome agora. Alura. Não sei o que lá, Academy. É uma coisa assim. Que tem alguns cursos bem legais, com certificação. Importante também, para você trabalhar com ciência de dados, você tem que estar sempre tirando certificações, né, para você. Não é a Udemy, não, é a outro. Eu não me lembro agora. Tem a Alura e a Khan Academy. Eu não vou me lembrar agora, mas eu sei qual que é, porque eu já fiz até um curso grátis lá sobre introdução ao Big Data. Tem assim, tem a FIA também, a FIA tem cursos ótimos. A FIA tá com cursos ótimos, Data Science Academy, isso, Marcos, é isso mesmo. O Marcos fez vários cursos lá, ele fez até um curso que estava até, a Data Science. Muito, muito bom também, assim, tem umas certificações bem legais, assim, os cursos nem são tão caros, tem que investir um pouco, alguns cursos são um pouquinho caros, sim. Na FIA, os cursos são caros, mas são excelentes. Tem que pensar um pouquinho no investimento a longo prazo. Muito obrigado. De nada.
A próxima pessoa que se inscreveu para falar é a professora Silvia Maria. Pode ficar à vontade, professora. Não, boa noite. Eu queria Boa noite. parabenizar a Nathalie, que eu já tinha ouvido falar dela, mas não a conhecia, e muito legal, gostei bastante. Mas a minha pergunta era sobre, eu perguntei sobre o dilema das redes, e eu acho que valeria a pena uma outra conversa, porque eu também vi em 3 vezes. Eu dormi na primeira, achei chatíssimo. Aí muita gente falando, eu comecei a ver de novo, e na terceira vez eu consegui ver inteiro. Mas eu não vou dar spoiler, acho que muita gente não viu, mas eu acho que reflete muito o que você falou. Porém, eu vou te falar uma coisa, Nathalie, você tem muito mais crítica do que o filme. O filme, ele é uma gramática rasa sobre tudo que você falou, entendeu? Na minha opinião, né? Eu não me surpreendi, eu acho que tudo que está sendo apresentado por você está no filme, mas você tem uma visão muito mais crítica. Eu não sei se é porque nós somos um país que era emergente, agora a gente desceu, né? Na participação mundial, vide o vexame hoje de um presidente da República na ONU, né? O que ele falou. Então, é muito complexo essa ideia dessas apologias que os americanos fazem em relação a dados, algoritmos, porque o filme é isso, né? Então, parabéns, eu estou dizendo que eu gostei mais da sua palestra do que do filme. Obrigada, fico feliz, professora, muito obrigada. Eu preciso assistir o filme direito, com um olhar leigo, para eu poder fazer críticas, né? Na verdade, eu precisaria assistir ele 2 vezes, né? Eu comecei a assistir também, parei 2 vezes, porque eu não tive paciência, eu acho que também porque eu não estava numa atmosfera de concentração para poder analisar o filme, né? Então, aí eu comecei, depois parei, aí eu preciso ver de novo. Ontem mesmo à noite eu tentei assistir de novo, e aí eu vi a crítica que eu fiz na primeira vista foi: tá, peraí, o Netflix fez um documentário, fez um filme, uma crítica, mas e onde que ele entra nessa história, né? Como que eu vou fazer uma crítica ao acesso às redes, mas poxa, mas eu faço parte disso, onde que ele entra no meio, né? Eles, né, não tá ali, não tá se mostrando. E foi uma parte que eu analisei assim a princípio, mas eu falei, não, eu vou assistir, porque eu li algumas coisas, algumas pessoas estavam criticando, outras pessoas elogiaram, e eu queria assistir ele sem antes saber, para depois ler, porque quando você lê, você já tem, né, ali, já tá com uma ideia meio que pré-definida daquilo que você concorda ou não, e você assiste com um outro olhar. Então, eu recomendo as pessoas assistam primeiro, depois leiam críticas, que aí a gente consegue separar um pouco. Não, eu concordei com isso do filme, eu não concordo com isso que criticaram e tal. Eu tô indo, assim, neutra. Eu tô indo neutra e eu vou assistir de novo e depois a gente pode conversar. Eu acho que é muito assunto, tem tempo, dá para falar, gente, até amanhã. Obrigada, professora. Nathalie, boa noite. Você pode cancelar sua apresentação para a gente ver seu rosto? Claro. Obrigada. Aí, obrigada. Então, muito obrigado, professora Silvia. Tem um comentário aqui da professora Daisy, que eu queria ler aqui. Boa noite, Nathalie. Parabéns pela apresentação, né? Você citou Harari, história israelense, que apresenta uma reflexão muito importante sobre dados e Big Data. Ele diz que nesse cenário de dados, a política será o esforço por controlar o fluxo de dados. Gostaria que você comentasse sobre o fluxo de dados, né? O bibliotecário e o fluxo de dados nesse cenário de Big Data, que ela agradece, né? Muitíssimo obrigada. Obrigada, professora, pela pergunta. O fluxo de dados, ele é muito grande, né? É muito difícil da gente conseguir acompanhar esse fluxo. A gente pode... deixa eu beber um pouquinho de água aqui.
o fluxo, como que o bibliotecário pode acompanhar o fluxo de dados, é isso? Bom, assim, eu tô estudando isso, né? Eu venho lendo muito sobre tudo isso, mas eu ainda não atuei como bibliotecária de dados. A minha atuação na biblioteca, eu trabalho numa biblioteca jurídica, e algumas coisas eu aplico, por exemplo, não propriamente dentro do meu processo de trabalho, mas em alguns outros processos, por exemplo, de pesquisa, que eu faço muita pesquisa em base de dados, por exemplo. Então, eu consigo associar algumas coisas. O fluxo de dados é muito grande, e é justamente por isso que existe até um princípio do Big Data, que é, né, o grande volume, né? O volume de dados, ele é constante e rotativo o tempo inteiro. Então, a gente tem que limitar qual que é o volume qual a quantidade de dados que eu tenho, qual que é o volume que eu vou trabalhar, né? Eu vou trabalhar com X volume de dados e onde que eu vou aplicar eles. E só que para você trabalhar com volume, aí você o princípio, né? Um dos princípios do Big Data é o volume, que é um dos principais. Para você poder trabalhar ele, você precisa ter um volume, que é o fluxo. O fluxo de dados, ele vai depender muito que tipo de dado que você está trabalhando, né? Uma empresa, por exemplo, eu cito muito empresa de telefonia, porque, né, o que mais tem dados e consumidores, e a gente pode levantar aí bilhões de secas, não sei quantos bilhões de aparelhos celulares existem no mundo, e só aumenta, só aumenta, só aumenta. Então, é um pouco difícil, assim, a gente não pode... É um pouco difícil a gente associar um pouco um banco de dados do nosso software da biblioteca para um banco de dados, não, para a gente fazer um processo de Big Data. Mas é possível a gente utilizar, como eu disse, alguns dos princípios para alguns fins, né? Por exemplo, uma base de dados, aí tem bilhões de registros, muitos, né? Uma base de dados, por exemplo, uma base de dados de saúde, o que cresceu muito também agora com a pandemia. Quantos milhões de artigos em busca da cura do Covid, o tanto de que a base de dados que a base de dados cresceram, né, com a publicação de artigos. Então, você vê, a gente pode ver, o volume aumentou exponencialmente. Mas aí a gente vai precisar parar e analisar quais são úteis para isso, né? O que é, por exemplo, eu tenho X número, milhões de uma base, mas e o que é verdadeiro, o que vai servir, né? Qual desses bilhões encontrou a cura? Então, vamos trabalhar primeiro o volume limitado, né? O importante é você limitar eu acho que o importante é você limitar o volume para você poder ver qual que vai ser o fluxo que isso vai ter. Primeiro você vai ter que ter o conhecimento, né? Qual que é o fluxo dos dados que você trabalha? Ele roda quanto tempo? Ele é sazonal? Ele é periódico? Então, vamos primeiro verificar qual que é o fluxo, identificar, para depois a gente partir para os próximos princípios. Não sei se eu respondi, ficou um pouco complexo. É um pouco complexo explicar quando a gente não tem aquela prática, né? Eu queria aplicar, mas eu não posso, é um pouco complexo, mas eu posso indicar alguns textos, os professores que apresentaram ontem, eles têm uns textos interessantes. Tem outros bibliotecários também que estão pesquisando, agora está crescendo muito, estou vendo bastante pessoas, bastante bibliotecários, pesquisadores que estão inclusive pessoas da área do direito, da ciência de dados, citam muito bibliotecários nesse processo, porque a gente sabe trabalhar com taxonomia, a gente sabe trabalhar com ontologias, então a gente é importante, a gente precisa mostrar que a gente é importante, sim. Tudo bem? Obrigada pela pergunta. Bom, a gente tem mais 10 minutinhos. Tem uma pergunta do Yuri. Aí a gente já encerra.
É uma pergunta aqui sobre... Eu vou ler aqui, ó, é uma pergunta meio extensa. Nathalie, primeiramente, boa noite. Sou estudante de biblioteconomia e tenho um questionamento. Sabemos que em nossa profissão, o estudo de usuários, né, que exercemos em bibliotecas e outras unidades de informação, que você mencionou no campo da Bíblia, que se conecta com essas empresas de tecnologia. Os métodos de coleta de dados são diferentes e até mais éticos que as coletas de dados que os cientistas de dados podem exercer em uma empresa de tecnologia. Aí eu acho que é a pergunta, né? Como você mesma também mencionou em suas falas, a questão da intromissão na rede social dos usuários, ele gostaria de saber, na sua opinião, como fica esse conflito de um bibliotecário precisando trabalhar com esses meios mais controversos de coleta de dados de empresas de tecnologia, assumindo que não seríamos bem vistos por se acaso protestássemos lá dentro, né? Eu acho que tem alguma coisa a ver com ética, com coleta de dados, ética. Qual que é, na sua opinião, o conflito do bibliotecário nessa parte, né? Não sei. Bom, na minha visão, com estudo de usuário, por exemplo, o que a gente faz indiretamente, a gente utiliza, né, por exemplo, o DSI, na disseminação da informação, a gente pode traçar aí meio que um perfil, né, o usuário, ele pega determinados títulos, assuntos de livros, ele frequenta a biblioteca determinados dias, ou então, só em determinados períodos, né, só período de prova, só período de final de ano e tal, e assim a gente traça, né, o perfil desse usuário, e se a gente fosse trabalhar, por exemplo, o bibliotecário ser um algoritmo, vamos ser o algoritmo da biblioteca. Como que a gente vai trabalhar com isso? A gente vai ter que estabelecer um processo pré-definido e o fim. O processo, o começo, o meio, o fim. O que seria esse começo, meio, fim? Eu quero traçar o perfil desse usuário para quê? Para eu saber qual que é o livro que eu vou poder, quais títulos eu preciso comprar para minha biblioteca, porque se ele gosta de tal assunto, quais mais gostam desse assunto? Todas as pessoas do mesmo curso que ele faz. Então, a gente pode fazer montar esse perfil assim. Eu vou trabalhar com qual é o tipo de assunto que o usuário gosta, o quanto ele frequenta a biblioteca, o quanto ele utiliza, o período, a frequência, e aí eu vou passar se a gente entrar na seara dos dados pessoais que nós temos no nosso sistema, né, que são o e-mail do usuário. Vou enviar e-mail aí com o DSI, todo software geralmente manda, né? O DSI, chegou livro novo na biblioteca, um livro de um assunto que você gosta, ou é um livro que o usuário procurou, fez a pesquisa lá no sistema, não tinha. O sistema, o que ele fez? Ele entendeu que aquele livro não tinha, e aí eu joguei esse livro para um banco de dados, que é para fazer a próxima compra. Existe esse livro aqui, foi pesquisado por tantos alunos, e esse livro não tem na biblioteca. Eu vou separando todas essas informações e direcionar elas para o usuário, né? Eu vou personalizado, né? Eu tenho hoje, muitas bibliotecas trabalham com WhatsApp. Um livro tal, você trabalhar com clipping, por exemplo, um clipping por WhatsApp, de todas as suas novas aquisições, de tudo aquilo que está sendo mais lido, o que mais procurado no mês, na semana. E se a gente for, você tem acesso, só que nós, bibliotecários, por que a gente não vai entrar em conflito com isso? Por isso que é importante a gente não necessariamente ser especializado em dados e nisso, mas a gente ter um prévio conhecimento, porque as empresas, todas elas que trabalham com dados pessoais, elas vão ter que se adaptar à nova lei. Então, assim, a biblioteca, ela trabalha com dado pessoal. Ela tem telefone, ela tem o endereço, ela tem e-mail.
dos usuários. Então, a gente vai ter que saber o que a gente vai poder acessar. Porque se um usuário chegar e falar assim, eu não quero que o meu nome esteja disponível no seu DSI. Eu não quero receber e-mail da biblioteca. Eu não quero que a biblioteca me ligue. A gente vai ter que tirar ele. Não, ele não pode. Sim, todo dado, a partir de agora, todo dado tem que ser tratado somente com consentimento. Entendeu? Então, eu acho que a gente vai ter que ter um pouquinho de conhecimento da lei. A gente vai ter que ter um pouquinho de conhecimento da lei, a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento de Big Data, assim, de ciência de dados. A gente vai, para a gente poder trabalhar com isso, para a gente não entrar em conflito, ou simplesmente a gente vai acatar decisões da empresa. E se a empresa não estiver seguindo a lei, né? O que vai impactar? Vazou o banco de dados da biblioteca vazou lá, o registro lá, não sei quantos mil usuários. Alguém entrou no sistema, pronto, disponibilizou CPF, telefone, endereço de todos os usuários da biblioteca. E aí? O que a gente faz? E a lei? Então, a gente vai ter que tomar cuidado com isso, porque se acontecer, fala, nossa, aconteceu, como que se vazou? Nem sei o que é vazamento de dados, nem sei o que acontece. A gente precisa ficar atento com isso. Acho que deu para responder. Sim, muito obrigada. O professor Cláudio quer falar um pouquinho ainda, daqui a pouco a gente encerra. Pode falar, professor. Tá. Oi, Nathalie, parabéns pela palestra, tá? Foi muito bom você ter tocado nesse ponto, porque eu acho que, assim, esse final agora que você falou, eu acho que, infelizmente, os nossos bibliotecários, eles não utilizam, né, as ferramentas de tecnologia como deveriam utilizar. Quando você falou em clipping, eu lembro disso, que eu trabalhei, sou bibliotecário bem, tá? Então, a gente trabalhou na época dos anos 80, anos 90, e funcionava maravilhosamente bem aquilo que a gente levantava dos sumários de artigos dos periódicos, enfim, ou clipping de jornais. Trabalhei numa empresa que a gente fazia a parte de economia de 10, 12 jornais e fazia clipping e passava e as pessoas liam. Hoje, com todo esse aparato de tecnologia, infelizmente, os bibliotecários não aproveitam, como você mesmo disse. Um livro que acabou de chegar, que você faz um link diretamente para aquele usuário onde você fez estudo de usuário, automaticamente ele receberia pelo menos a notícia que aquele livro que é de interesse dele está na biblioteca. Infelizmente, eu batalho isso, porque eu dou uma disciplina de desenvolvimento de coleção, e tem essa questão de estudo de comunidade, estudo de usuário, e é uma pena, porque a gente tem um aparato de tecnologia muito grande e as bibliotecas não chegam a trabalhar. Eu falo principalmente nas bibliotecas universitárias, aonde a pesquisa é muito importante, né? E se você vê hoje mesmo, outro dia, uma médica estava falando sobre o coronavírus, ela falou assim, olha, de repente tenho 370 e poucos artigos para ler sobre a questão do coronavírus. E ela e ela ainda tinha que buscar, quer dizer, claro que depois montaram um esquema, né, dos bibliotecários trabalharem feito maluco para buscar esses artigos, mas eu acho que o bibliotecário trabalha muito pouco com as ferramentas. E quando você fala em Big Data e tudo mais, eu fico meio assim, sabe, achando que deveríamos estar muito mais lá na frente, né, com todas as tecnologias, e o bibliotecário acho que ainda fica com o braço cruzado. Eu não gosto de falar mal de bibliotecário, não, porque trabalhei muito, durante muitos anos como bibliotecário, e defendo. Eu só acho que o bibliotecário deveria ter um pouco mais de posição, né? Exato. Essa posição de estar numa empresa, brigar por seu espaço, discutir, falar, olha, eu faço isso, posso chegar nisso, posso chegar naquilo, mas a gente tem que ter, já que vocês estão me dando esse aparato, eu também tenho que trabalhar com isso. E, às vezes, eu acho que
o bibliotecário, então, às vezes ainda cruza os braços. Infelizmente, eu gostaria muito, sabe, que ainda essa interligação de dados, fontes de informação, bibliotecário e usuário fosse um pouco mais rápida, vamos dizer assim. Era só um comentário, tá? Justamente por você ter levantado essa questão de que quando o livro chega na biblioteca, o usuário deveria estar ciente no momento daquele que tem interesse, claro. Era isso, só, e muito obrigado. Obrigada, professora, agradeço o seu comentário e compartilho do mesmo sentimento, né? Eu também sinto muito isso, que nós fomos estereotipados em uma competência como se fosse uma competência única, né? A gente está sempre tendo que explicar o que a gente faz, a gente está sempre tendo que provar o que a gente faz e que a gente é capaz de fazer muito além daquilo que acham que nós sabemos fazer, né? Então, eu estou sempre batendo nessa tecla, e é uma briga constante, diária praticamente, né? Você tem que provar dentro de uma empresa que não é o que você pode trabalhar, por exemplo, existem muitas empresas que elas são muito fechadas, em que o bibliotecário realmente não consegue trabalhar com nada além daquele departamento, do seu mundinho dele, né, de dentro da biblioteca. Ele quer trabalhar com rede social. Existem bibliotecas, tem empresas que não deixam a biblioteca cuidar da sua própria rede social. Não sei se alguém já fez um curso do Dempsey, que ele faz marketing em bibliotecas, eu recomendo, ele está com inscrições abertas, acho que é no final do mês ou é mês que vem, vale muito a pena, marketing para bibliotecários, marketing em bibliotecas. Ele sempre diz assim, e no curso, eu fiz o curso esse ano com ele, muitas pessoas, bibliotecários que estavam fazendo o curso lá, relataram a mesma coisa, assim, a gente tá dentro da empresa, aí a gente quer fazer uma rede social para a empresa, para a gente divulgar o nosso trabalho, para a gente ajudar o usuário, para a gente atender melhor o usuário, ter mais um canal de atendimento, de comunicação com o usuário, e a gente não consegue, porque tem empresas que simplesmente você não pode, porque eu já tenho um setor de comunicação dentro da empresa, e fica aquilo, mas vai ter uma outra rede social da empresa, sendo que a empresa já tem uma rede social, já tem uma página de comunicação. É muito difícil, a gente tem que bater. Eu mesmo, na minha empresa, eu também bati na tecla, falei, não, vamos ter uma rede social só da biblioteca, porque a comunicação, ela vai lá e a gente tem que ficar mandando informação para a comunicação, e a comunicação não quer colocar informação do jeito que a gente quer, e quer colocar uma informação, sei lá, mais bonita, ou não sei o que lá, e não é uma informação útil, nem toda informação bonita é uma informação útil. Né? A gente tem que bater nessa tecla e mostrar, não, o bibliotecário trabalha com marketing, trabalha com dados, trabalha com tudo, a gente pode ocupar todos os espaços e a gente tem que mostrar que a gente sabe, porque senão a gente vai ficar lá o tempo todo, você é bibliotecário que só fica, você respondendo a mesma pergunta e brigando sempre. Quando eu vejo, o que você faz? Sou bibliotecário. Nossa, você lê muito, você fica o dia inteiro lendo, você fica o dia inteiro arrumando estante? Não, gente, chega, tô cansado de responder isso. A gente tem que falar, não, eu trabalho com informação. O que eu faço? Eu trabalho com Big Data. Eu trabalho com marketing. Mas marketing, bibliotecário trabalha com marketing? Sim, trabalhar com marketing e muito bem. Trabalho muito bem. Consigo utilizar as ferramentas do marketing aplicando para o meu dia a dia de uma biblioteca. A gente não pode deixar isso, a gente tem que bater na tecla, a gente tem que brigar sim, falar, comendo pelas beiradas, vai comendo pelo marketing, vai pelos dados, vai entrando na parte de TI também, porque o importante, a gente também tem que ter domínio de TI, porque a gente mexe com software, a gente mexe com... Vamos chegando pelos lados dos cantos e falar assim, olha, eu tenho... você sabe mexer no... Vai na hora que a gente vai escolher um software, que a gente vai decidir de como a gente vai atingir nosso usuário, de como que a gente vai mexer com o banco de dados do usuário, a gente tem que ter conhecimento. Só que a gente precisa mostrar que a gente sabe, não adianta também saber e ficar lá, né? Não sei o quê. Acontece uma coisa na biblioteca, vai acontecer na empresa, não sei o quê. A biblioteca, geralmente, é uma das últimas a saber o que está acontecendo na empresa. Recebe a programação e você lê lá, você fala, puxa vida, isso aqui... Eu fazia isso aqui, de mão fechada, de olho fechado, muito fácil. Olha que processo fácil, olha que processo legal para a biblioteca fazer e ter o nome lá. A biblioteca fez tal coisa.
E a gente não, simplesmente aceita, né? Ah, tá, vai ter uma coisinha ali, não sei o quê. Não pode. A gente tem que brigar. Briga mesmo. E eu acho que é isso. Não podemos nos calar. Nossa, Nathalie, muito obrigada por tudo, né? Eu te agradeço em nome de todos do CECI. Muito obrigada por estar aqui hoje também. Acho que, final também, de que o espaço é nosso e a gente tem que tomar o que é nosso, é totalmente real. E obrigada também, pessoal, por todos que participaram, por todos que ficaram até aqui, né? Amanhã a gente tem mais palestras, começamos às 7 horas da noite. E esperamos por você nesse mesmo link, né? Nesse mesmo canal. Espero que vocês tenham gostado e boa noite. Obrigada. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite. Achei, assim, os temas estão muito, muito bons. Eu adorei a participação. Obrigada pelas perguntas, obrigada pelas indicações. Só Dani e a Rafa, depois vocês me lembrem de pedir. Eu vou mandar os links e as indicações de coisas que eu disse aqui. E eu esqueci, não sei, qualquer coisa, qualquer dúvida, se alguém mais tiver, eu vou mandar também o meu e-mail, minhas redes, eu estou disponível nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, e por e-mail também. Qualquer coisa, se alguém precisar, só mandar um oi aí que a gente tá conectado. Estamos conectados aí. Tá bom? Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Hoje está muito bom. Parabéns, parabéns. Ai, obrigada a você. E a gente vai pedir a indicação dos livros para você, sim. A gente vai passar para eles, tá? Muito obrigada. Pode deixar. Foi ótimo, incrível. Tchau, obrigada.